Eu quero convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus. Nós estamos na série Os 10 Mandamentos e hoje nós chegamos na meditação do 10º mandamento. O último mandamento que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 17, está escrito o seguinte: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que ele pertença. A palavra está nos dizendo, não cobice. E quando a Bíblia fala sobre cobiça, ela se refere ao desejo imoderado e descontrolado por algo que pertence a outro ou algo que você não tem. Então é aquele desejo que não tem moderação, é o anseio por algo que não pertence a você. E quando nós meditamos nessa questão da cobiça, nós podemos usar como exemplo Satanás. Ele que era um querubim ungido, criado para proteger, ele tinha autoridade, ele tinha tudo, mas ele cobiçou subir até as alturas e receber adoração, ser igual a Deus. Ele não se contentou com o que ele era, nem com o que ele tinha, mas ele entrou numa situação onde ele começou a conspirar contra Deus, e diz a palavra que ele convenceu uma terça parte dos anjos do céu a se unir contra ele, a se unir com ele contra Deus nessa rebelião. Mas nós sabemos o fim dele. Sabemos que ele foi expulso, sabemos que não tem mais lugar de arrependimento para ele, nem lugar para ele em lugar nenhum, a não ser o lago de fogo que está reservado para Satanás, seus demônios, os anjos que o acompanharam nessa. Por que não tem segunda chance para ele? Um dia o meu filho, ele tinha uns 9, 10 anos, ele perguntou isso: mãe, Deus perdoa todo mundo, Deus tem perdão para todas as pessoas, não importa o erro dessas pessoas, por que Deus não perdoa o diabo? Naquele momento eu até engoli seco, mas o Espírito Santo me deu a resposta na hora para me dar para o meu filho naquele momento. Satanás não tem perdão para ele porque ele viu a Deus, ele sabe quem Deus é, ele viu Deus como Deus é. Nós erramos porque nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos quem Deus é. Se você ler o capítulo 20 aqui de Êxodo, logo depois, no próximo versículo, depois desse 10º mandamento, diz que quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, quando eles viram o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Olhem só para vocês verem, essas pessoas recebendo os 10 mandamentos de Deus, mas naquele momento, depois que o último mandamento foi falado, eles vendo tudo que estava acontecendo naquele monte, eles tremeram de medo, eles ficaram à distância e começaram a pedir a Moisés para que Moisés falasse com Deus e transmitisse a mensagem para eles, porque eles não tinham capacidade de ouvir Deus falar, porque eles estavam morrendo de medo da presença de Deus. Gente, nós pecamos contra Deus porque a gente não sabe quem Deus é. Mas quando nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, a gente não quer pecar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais longe do pecado você quer ficar. Você tem pavor de pecar contra Deus quando você estreita o seu relacionamento com Ele. Quanto mais você ora, mais você obedece a palavra, mais você entende a palavra, mais você estuda a palavra, mais você busca estar de joelhos na presença de Deus, falando com Deus, tendo relacionamento com Ele, sendo amigo de Deus. Porque falar com Deus, oração, nada mais é do que relacionamento. Eu dobro os meus joelhos e eu falo com Deus a minha vida, falo com Ele tudo. E eu clamo pela presença dEle. Jesus disse que Deus não nos negaria o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então quando você anda com Deus, quando você se aproxima de Deus, você não tem medo de Deus. Você se parece mais com Ele e você tem medo de pecar contra Ele. Nós falhamos por isso, por não conhecer a Deus. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas Satanás, na sua cobiça por adoração, na sua cobiça por veneração, na sua cobiça de querer o que era de Deus, ele simplesmente ignorou tudo que ele já conhecia.
Não tinha nada para eles conhecerem. Os anjos conhecem a Deus. Eles estão diante de Deus. Eles veem Deus como Deus é. Por isso que não existe perdão para eles mais. Porque mesmo sabendo, vendo, estando diante do trono de Deus, eles escolheram pecar contra Deus. Por isso nós devemos tomar cuidado com esse sentimento, com esse pecado, com essa obra da carne chamado cobiça. Nem a casa, nem a mulher, nem o marido, nem os empregados, nem o carro, nem o telefone, nem a casa, nem o bairro, nada que é do próximo nós podemos desejar. Devemos ser felizes, diz a palavra, que cada um tem que contentar-se com o que tem. Eu não posso ter cobiça na vida, tipo assim, ambição. Ambição e cobiça são diferentes, né? Ambição é o sentimento que te impulsiona a conquistar as coisas. Agora a cobiça, esse sentimento, essa obra da carne que leva você a desejar aquilo que é do outro. É um pouco até diferente da inveja, porque a inveja, ela leva você a querer aquilo que é do outro e ela te dá o desejo, o sentimento de querer que o outro perca aquilo que tem. Enquanto a cobiça só quer o que o outro tem igual, a inveja quer que o outro perca aquilo que ele tem. E esses sentimentos nós devemos tomar cuidado, porque esse sentimento da cobiça causou a queda do querubim ungido, transformando ele em Satanás, demônio, diabo e tudo isso que a gente conhece que é o mal. E também a cobiça, de certa forma, ela fez com que o primeiro ser humano nascido de mulher, chamado Caim, cometesse um homicídio. Porque ele viu que o irmão tinha sido aceito por Deus e de repente ele começou a ficar com raiva disso. Ele desejou o que o que Abel tinha acabado de ganhar de Deus, que era a aceitação. E Deus estava dizendo para ele: a aceitação, a sua aceitação depende da sua atitude, Caim. Se você agir certo, você será aceito. Então não adianta, gente, nós devemos vigiar o nosso coração para nós termos isso dentro de nós. Hoje em dia é fácil a gente dar o ombro amigo para quem está na pior. Muitas pessoas são assim, um gigante na hora da pior de alguém, vai lá, ajuda e tudo, mas a gente sabe quem é amigo de verdade quando a pessoa consegue ficar feliz com a sua conquista, com a sua vitória. A gente sabe que a gente realmente está com o nosso coração limpo quando a gente consegue celebrar a vitória do outro. Quando a gente consegue ficar feliz porque o outro, meu irmão, conseguiu comprar um carro. Irmão, glória a Deus, você comprou um carro, que bênção. Você comprou uma casa, glória a Deus. E aí você começa a fazer aquela investigação no seu coração. O que eu tô sentindo com as coisas boas que o outro tem? O que eu estou sentindo? O que causa dentro de mim quando eu vejo o outro conquistando aquilo que eu ainda não tenho? Porque existe um ditado no mundo aí, e é uma realidade, que as pessoas elas querem ver você bem, mas elas não querem ver você melhor do que elas. E tem muita gente assim, quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que ela. Você tem que ficar igual ou abaixo, mas se você ficar melhor do que ela já começa a se incomodar. E a gente precisa vigiar isso. A gente precisa vigiar quem pensa isso sobre nós e também como nós pensamos sobre os outros. Fato é que o mandamento, quando a Bíblia fala assim, não faça, é porque a gente tem o poder de não fazer. Deus deu esse poder para nós. Está escrito, não cobice, nem a casa, nem os bens, nem nada que é do próximo. Então a gente tem o poder de fazer isso. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 7, diz o seguinte: deem a cada um que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem em um só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. O amor cumpre todas as exigências da lei. Então, o resumo de todos os mandamentos é amar o próximo. Porque todos esses mandamentos que nós falamos, os primeiros 4 mandamentos,
eles diz respeito a Deus, a maneira como servimos a Deus. Os últimos 6 mandamentos diz respeito à maneira como tratamos as pessoas à nossa volta. E todos eles nos dão uma ordem: não mate, não roube, honre seu pai e sua mãe, não adultere, não fale falso testemunho e não cobice. Lembrando que a cobiça, muitas vezes, ela é a raiz do roubo, a raiz da injustiça. Ela leva as pessoas a cometer e quebrar os outros mandamentos. Por isso nós devemos meditar na palavra de Deus. Tudo se resume no amor. O cumprimento da lei é o amor. Amar o próximo. Aí você precisa meditar lá em Coríntios 13. O amor não busca seus próprios interesses. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não arde em ciúmes. O amor, ele é bondoso. Então nós precisamos meditar nessa palavra. Que Deus possa remoer essa palavra no seu coração. E lembre-se, o mandamento é para nós. Se Deus está dizendo não faça, é porque nós podemos não fazer. Cabe a nós decidir obedecer.